seja bem-vindo aqui novamente ao Noite Brasil, ao Cultura Brasileira. Obrigada por atender meu convite e estar aqui conosco mais uma vez. Eu que agradeço o convite, Thalita. Muito boa noite, né, para você, muito boa noite para toda a audiência do Farol Brasil, do Cultura Brasileira. E vamos lá tentar entender esse mundo confuso que a gente está vivendo, né? Isso aí. Eu queria, então, aproveitar, antes da gente entrar na questão da educação, e já te avisar, professor, que a gente está de olho aqui no pronunciamento do presidente Lula, que está marcado agora para as 8h25, e aí, à medida que a gente conseguir aqui, a gente coloca na tela para a gente ver junto. Vai ser uma coisa bem rápida, né? Inclusive para que a gente possa comentar a respeito e falar, porque está todo mundo com expectativa mesmo de um pronunciamento que esperávamos que pudesse ter acontecido na última semana. Mas aí ela está vindo agora. E aí, professor, eu queria então te ouvir, e até vou colocar na tela, porque agora à noite foi veiculado uma carta do Trump lá na rede social dele, a True Social, acho que é isso que assim que pronuncia, tá? E aí eu vou dizer para vocês aqui o conteúdo dessa carta, uma carta direcionada ao Bolsonaro, tá, professor? E diz o seguinte: prezado senhor Bolsonaro, vi o tratamento terrível que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto que se voltou contra você. Esse julgamento deveria acabar imediatamente. Não me surpreende vê-lo liderando nas pesquisas. Você foi um líder altamente respeitado e forte, que serviu bem ao seu país. Compartilhe o seu compromisso com ouvir a voz do povo e estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, vindos do atual governo. Expressei fortemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio da nossa política tarifária. É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar os opositores políticos e encerre, peraí que travou aqui a minha tela, e encerre esse regime ridículo de censura. Estarei observando de perto. É de um cinismo do começo ao fim, né, professor? Thalita, o que me chama mais a atenção, eu também imagino que chama a atenção do público, é que a extrema-direita ela mente e nem fica vermelha, né? Assim, não fica corada, não tem problema nenhum em mentir, né? Assim, primeiro, né, uma série de mentiras nessa carta. Segundo, né, para além das mentiras, uma desinformação tremenda, né? Eu não sei se o Trump ele ainda vive na Idade Média, mas assim ele me parece desconhecer a divisão, né, em três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, como se o poder executivo, né, como se o governo brasileiro, o governo do Brasil ou o governo de qualquer país, né, pudesse interferir livremente nos outros poderes. E para além disso, Thalita, seja para além desse tipo de análise, né, o fato que a gente está falando de um criminoso, né? Ou seja, nós estamos falando de alguém, o senhor Jair Messias Bolsonaro, alguém que é um criminoso, né? E seria um criminoso tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, porque é bom lembrar que nos Estados Unidos as pessoas que tentaram dar um golpe de Estado lá foram para a cadeia, estavam presos e só foram libertados porque o Trump deu aquela decisão, enfim, ele beneficiou todas aquelas pessoas que estavam presas por conta da invasão do Capitólio, que foi uma nítida, uma clara tentativa de golpe de Estado, né? Então, assim, chama bastante atenção isso, né? Ou seja, a gente está falando de criminosos, ou seja, a tentativa de golpe de Estado é crime lá e crime cá. E para além somente, né, da tentativa de golpe de Estado, o Thalita está falando de uma série de outros crimes que estão sendo, uma parte significativa deles ainda estão sendo investigados aqui no Brasil, né? A gente está falando de
roubo de patrimônio público brasileiro, né, que o pessoal chamou aí do roubo de joias. A gente ainda tem o processo envolvendo as milícias digitais, a gente ainda tem agora, mais recentemente, as tentativas de influenciar nas decisões do Poder Judiciário. Então, a gente tem uma série de tramas, uma série de crimes que vêm sendo cometidos por esse grupo, essa quadrilha da extrema-direita, cujo um dos líderes é o Jair Bolsonaro e que tem a sua família aí na centralidade, né? Agora, uma coisa, Thalita, que eu só assim, dentro dessa análise dessa carta, eu queria só chamar a atenção, imagino que vocês concordem comigo, é que eu não sei qual é a dificuldade de se investigar os crimes de corrupção contra essa família. Porque, assim, são vários e vários e vários indícios, comprovações, provas de que são corruptos, né? Ou seja, além da tentativa de golpe de Estado, a gente está falando de crime de corrupção. E eu penso, Thalita, que o crime de corrupção, para o povão, para a população de uma maneira geral, ele pega mais do que uma tentativa de golpe de Estado, que para muitas pessoas é algo bastante abstrato, né? Porque as pessoas imaginam, as pessoas pensam que um golpe de Estado ele só ocorre, só acontece se tiver um tanque na rua, né? Algo que no século XXI a gente já não observa mais esse tipo de medida, né? Então, assim, eu acho que seria fundamental que a justiça brasileira, até porque da mídia hegemônica comercial eu não espero absolutamente nada, mas eu acho fundamental que se investigasse de fato, né, de onde essa família, que até onde eu sei, né, era uma família bastante simplória do interior de São Paulo, e que nenhum deles trabalha ou trabalhou na vida, tirou tanto dinheiro. Então, assim, eu acho que seria fundamental que se fosse investigado, né, para além de todos esses crimes que a gente já sabe que foram cometidos por eles que se fosse investigado também a questão da corrupção, porque eu acho que se a gente pegasse esse fio, eu acho que acabaria de vez com a moral de qualquer um deles. Mas, assim, essa carta do Trump é algo patético, está tentando pressionar de qualquer forma o governo brasileiro, o judiciário brasileiro, o legislativo, e todas essas tentativas eu estou achando que vai ser um tiro na água, ou seja, vai ser um tiro pela culatra. Eu só acho que cada vez mais isso vai contribuir para duas coisas: acelerar o processo. Hoje eu estava vendo mais cedo, né, que a previsão inicial era que o julgamento ocorresse até o final de setembro, talvez início de outubro. Agora já tem pessoas prevendo que já possa começar ainda em agosto, né? Então, assim, eu acho que só vai fazer com que a nossa cerveja, o nosso espumante, a nossa gele menos na geladeira, né? Mais tempo a gente gela mais. Então, eu acho que essa condenação, eu acho que vai sair mais rápido do que a gente estava pensando, e eu acho que vem daí todo esse desespero deles, né? Sim, e inclusive, só responder aqui, gente, a gente vai colocar o pronunciamento, tá? Se eu estou realmente de olho aqui, estou conversando com vocês, com o professor Tiago, e estou de olho aqui na TV Brasil, pelo canal do YouTube, e também estou vendo pelo X aqui. O que aparecer para mim, o primeiro ao vivo, eu já boto na tela aqui, viu, pessoal? Só informando vocês. E, professor, eu acho que tem duas coisas, né, dessa carta do Trump. A primeira é a mentira sobre ele liderar as pesquisas. Não é verdade isso, a gente sabe. Essa semana foram 3 pesquisas que saíram, todas ali, claro, equiparando, mas a exemplo da de hoje, coloca o presidente Lula. Inclusive, foi aqui a tônica da nossa conversa na primeira parte do programa sobre o Lula poder aproveitar, inclusive, esse momento
para poder construir aí aquilo que eles entendem, né? O governo entende como a estrada para 2026. A ponderação, inclusive, que eu fiz é desde que ele coloque em prática aquilo que discursa, que senão não tem fôlego, né? Se ficar apenas ali num certo discurso. Isso é um ponto. Esse é um povo está cheio, né, Thalita, de falação, né, de discurso, né? O povo quer prática, né? Quer de fato que as medidas, né, que são ditas sejam praticadas, né? Eu acho que é um pouco isso. Pois é. Gente, olha só, eu acho que começou já, né? Porque é 8h26, mas ó, na TV Brasil não tem nada de ao vivo, tá? Eu tô com ela aqui aberta, vou até atualizar a página. E também no YouTube, no X, nas páginas do X. Então, eu tô de olho aqui para poder. Não sei se o Maxwell consegue me ajudar, se o Maxwell estiver me ouvindo, viu, Maxwell? E passar o link para mim, porque eu realmente não estou vendo aqui. Não, pelo menos na internet, tá? Deve estar passando na TV, com certeza, mas aqui na internet não estou vendo, viu, gente? Mas possivelmente, depois que acabar o pronunciamento, isso vai aparecer, inclusive porque eu já sei, gente, que é um discurso longo, tem quase 5 minutos o discurso, tá? Tem informação, porque o governo sempre manda um comunicado, né, para todas as redes de rádio e TV, e com a duração do discurso. Então, é um discurso de quase 5 minutos, 4 minutos e 50 e alguma coisa. Aqui, ó, vou colocar para você aqui, ó, na página do Lula. Vou colocar aqui para a gente ver junto, pessoal. Eu não estou na tela, só me avisem aí se vocês conseguem observar. Eu estou olhando aqui. O comércio, o setor de serviço, o setor agrícola. Agora sim, pessoal. Estamos juntos na defesa do Brasil. E faremos isso de cabeça erguida, seguindo o exemplo de cada brasileiro e cada brasileira que acorda cedo e vai à luta para trabalhar, cuidar da família e ajudar o Brasil a crescer. Seguiremos apostando nas relações diplomáticas e comerciais, não apenas com os Estados Unidos, mas com todos os países do mundo. Minhas amigas e meus amigos, a primeira vítima de um mundo sem regras é a verdade. São falsas as alegações sobre práticas comerciais desleais brasileiras. Os Estados Unidos acumulam há mais de 15 anos robusto superávit comercial de 410 bilhões de dólares. O Brasil hoje é referência mundial na defesa do meio ambiente. Em 2 anos já reduzimos pela metade o desmatamento da Amazônia. Estamos trabalhando para zerar o desmatamento até 2030. Além disso, o PIX é do Brasil. Não aceitaremos ataque ao PIX, que é um patrimônio do nosso povo. Temos um dos sistemas de pagamento mais avançados do mundo e vamos protegê-lo. Minhas amigas e meus amigos, quando tomamos posse na presidência da República, em 2023, encontramos o Brasil isolado do mundo. Nosso governo, em apenas 2 anos e meio, abriu 379 novos mercados para os produtos brasileiros no exterior. Estamos construindo parcerias comerciais com a União Europeia, a Ásia, a África e nossos vizinhos da América Latina e do Caribe. Se necessário, usaremos todos os instrumentos legais para defender a nossa economia, desde recursos à Organização Mundial do Comércio até a Lei da Reciprocidade, aprovada pelo Congresso Nacional. Minhas amigas e meus amigos, não há vencedores em guerras tarifárias. Somos um país de paz, sem inimigos. Acreditamos no multilateralismo e na cooperação entre as nações. Mas que ninguém se esqueça, o Brasil tem um único dono,
o povo brasileiro. Muito obrigado. A gente pegou uma parte, eu vou voltar aqui um pouco, acho que não sei se não vou conseguir. Eu acho que não, gente. A gente pegou só uma metade, né, Tiago? Eu vou tentar ver se eu consigo pegar o pronunciamento inteiro. Pelo menos a primeira parte a gente coloca aqui para a gente poder falar um pouco. Mas numa primeira avaliação, professor, o que você pode falar a respeito do pronunciamento? Bom, então, essa primeira parte, eu acho que ele buscou, Thalita, responder um pouco todas as acusações que o governo norte-americano, o governo estadunidense, né, o governo Trump, vinha fazendo, e as ameaças que foram feitas naquelas primeiras cartas, né, naquela primeira carta que foi encaminhada com acusações de que o Brasil tinha... enfim, prejudicava a economia dos Estados Unidos, e onde trouxe a questão do PIX, né? Porque eu até achei engraçado, porque nessa primeira carta o Trump fala, inclusive, da questão ambiental, né? Ou seja, o Trump que já deu inúmeras declarações demonstrando que não está nem aí para o meio ambiente, né? Que durante a campanha presidencial estimulava, tinha lá um grito de guerra, né, que era Fury, 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 falando sobre a questão do petróleo, né, que ele ia estimular a extração de petróleo, né, que ia fazer poços de petróleo, ia extrair petróleo até do Alasca, e enfim, que é um negacionista ambiental, que é um negacionista das mudanças climáticas. O Trump falou que o Brasil estava destruindo a floresta amazônica nessa primeira carta, né, onde comunica que iria começar a impor as sanções ao Brasil. Então, assim, ao menos nessa parte final, né, do discurso do presidente Lula, na minha impressão... Desculpa te interromper, professor. Desculpa até interromper você. Ô, Maxwell, se você puder colocar... Eu vou pôr na tela aqui para a gente poder assistir o discurso todo, né? Inclusive, eu estou até separando aqui os comentários de vocês, viu, gente? Porque o Maxwell colocou aqui o discurso todo. Vamos assistir. Minhas amigas e meus amigos, fomos surpreendidos na última semana por uma carta do presidente norte-americano anunciando a taxação dos produtos brasileiros em 50%. A partir de 1º de agosto. O Brasil sempre esteve aberto ao diálogo. Fizemos mais de 10 reuniões com o governo dos Estados Unidos. Encaminhamos em 16 de maio uma proposta de negociação. Esperávamos uma resposta. E o que veio foi uma chantagem inaceitável em forma de ameaças às instituições brasileiras e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Contamos com um poder judiciário independente. No Brasil, respeitamos o devido processo legal, o princípio da presunção da inocência, do contraditório e da ampla defesa. Tentar interferir na justiça brasileira é um grave atentado à soberania nacional. Só uma pátria soberana é capaz de gerar empregos, combater as desigualdades, garantir saúde e educação, promover o desenvolvimento sustentável e criar as oportunidades que as pessoas precisam para crescer na vida. Minha indignação é ainda maior por saber que esse ataque ao Brasil tem apoio de alguns políticos brasileiros. São verdadeiros traidores da pátria. Apostem no quanto pior, melhor. Não se importam com a economia do país e os danos causados ao nosso povo. Minhas amigas e meus amigos, a defesa da nossa soberania também se aplica à atuação das plataformas digitais estrangeiras no Brasil. Para operar o nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras são obrigadas a cumprir as regras. No Brasil, ninguém está acima da lei. É preciso proteger as famílias brasileiras de indivíduos e organizações que se utilizam das redes digitais para promover golpes e fraudes, cometer crime de racismo, incentivar a violência contra as mulheres e atacar a democracia. Além de alimentar o ódio, violência e bullying entre crianças e adolescentes, em alguns casos, levando à morte.
e desacreditar as vacinas, trazendo de volta doenças há muito tempo erradicadas. Minhas amigas e meus amigos, estamos nos reunindo com representantes dos setores produtivos, sociedade civil e sindicatos. Esta é uma grande ação conjunta que envolve a indústria, o comércio, o setor de serviço, o setor agrícola e os trabalhadores. Estamos juntos na defesa do Brasil e faremos isso de cabeça erguida, seguindo o exemplo de cada brasileiro e cada brasileira que acorda cedo e vai à luta para trabalhar, cuidar da família e ajudar o Brasil a crescer. Seguiremos apostando nas boas relações diplomáticas e comerciais, não apenas com os Estados Unidos, mas com todos os países do mundo. Minhas amigas e meus amigos, a primeira vítima de um mundo sem regras é a verdade. São falsas as alegações sobre práticas comerciais desleais brasileiras. Os Estados Unidos acumulam há mais de 15 anos robusto superávit comercial de 410 bilhões de dólares. O Brasil hoje é referência mundial na defesa do meio ambiente. Em 2 anos já reduzimos pela metade o desmatamento da Amazônia. Estamos trabalhando para zerar o desmatamento até 2030. Além disso, o PIX é do Brasil. Não aceitaremos ataque ao PIX, que é um patrimônio do nosso povo. Temos um dos sistemas de pagamento mais avançados do mundo e vamos protegê-lo. Minhas amigas e meus amigos, quando tomamos posse na presidência da República, em 2023, encontramos o Brasil isolado do mundo. Nosso governo, em apenas 2 anos e meio, abriu 379 novos mercados para os produtos brasileiros no exterior. Estamos construindo parcerias comerciais com a União Europeia, a Ásia, a África e nossos vizinhos da América Latina e do Caribe. Se necessário, usaremos todos os instrumentos legais para defender a nossa economia, desde recursos à Organização Mundial do Comércio até a Lei da Reciprocidade, aprovada pelo Congresso Nacional. Minhas amigas e meus amigos, não há vencedores em guerras tarifárias. Somos um país de paz, sem inimigos. Acreditamos no multilateralismo e na cooperação entre as nações. Mas que ninguém se esqueça, o Brasil tem um único dono, o povo brasileiro. Muito obrigado. Bom, vimos tudo agora, gente. Professor, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Só vou colocar alguns comentários aqui enquanto a gente assistia da nossa audiência. O Bruno Mantovanelli diz: foi propaganda eleitoral. O Igor Espíndola, mais fraco do que o esperado, quase uma propaganda eleitoral. O Celo, governo de paz e conciliação. Acho que eu vou tirar aqui o professor Tiago, porque ele... voltou. Governo de paz e conciliação. O Diego Marcelino falando aqui, achei ok. Bruno Mantovelli, achei fraco. Acho que na parte ambiental foi bem fraco. Muita gente falando isso. Propaganda eleitoral, também não acho fraco. Aqui o Gabriel está falando, gente, não acho que seja propaganda eleitoral, mas vocês esperavam uma contundência muito grande para um atrito que a gente não tem força para sustentar tanto. Aqui a gente pode comentar, falar a respeito. Recomendo, inclusive, mais uma vez que vejam a entrevista da Denise Gentil, economista que está sempre no Manhã Brasil. Ontem ela fez uma análise profunda sobre o que, inclusive, ela deu caminhos, tá? Do enfrentamento de fato a esse ataque imperialista dos Estados Unidos. O Gabriel também comenta, bom, ele anunciou a reciprocidade, que foi o motivo disso tudo. A Maria Sá Xavier diz, não foi propaganda, eu conheço o Lula há muito tempo, foi uma resposta para o Trump. Pistoleira na Espanha, exato, resposta ao Trump, não para o Brasil. E aí, só um último aqui que eu queria só fazer um comentário, de que a Gisele diz, ninguém está acima da lei. Claro que ela está dizendo aqui ironicamente, pois eu respondo, sim, sabe quem está acima da lei nesse país? A polícia militar, que segue matando as pessoas e nada acontece com ela. A polícia militar brasileira, essa sim está acima da lei. Mas isso a gente sabe que é um outro assunto aqui, né, professor Tiago? Agora sim, que vimos o pronunciamento completo, queria te ouvir. Eu acho também que parte do pronunciamento foi realmente uma peça eleitoral.
uma peça de propaganda eleitoral bem já num caminho para a campanha, né? Os feitos do governo, etc., e trazendo alguns detalhes aí do cenário do país do ponto de vista institucional. Mas queria te ouvir, professor, agora que a gente assistiu todo o pronunciamento. Thalita, eu acho que essa impressão não é só minha e tua, né? Assim, de que foi uma peça de propaganda, né? Assim, tanto é que foge completamente da estética dos pronunciamentos, né? Que a gente vê onde enfim, a pessoa, né, num local bastante estático, né, lendo no teleprompter um discurso e ponto final, né? Ou seja, a câmera fica nela. Agora não, agora a gente teve uma produção, né? Foi algo bastante produzido. Foi como eu te falou, foi uma propaganda, né? A gente, enfim, acho que inclusive até, Thalita, talvez isso explique um pouco essa demora toda, né? Disso acontecer, porque assim, a gente percebe que houve de fato uma produção, não foi simplesmente um discurso, não foi simplesmente uma fala à nação, né? A gente estava até comentando aqui onde os companheiros e as companheiras desapareceram e apareceram agora, né, os meus amigos e minhas amigas. Então, assim, até tentando uma aproximação, né, uma intimidade maior do presidente Lula com as pessoas que estão assistindo, né? Ou seja, isso é claramente uma linguagem eleitoral, uma linguagem de aproximação. E é isso, né, Thalita? Ou seja, o Lula é um político, né? Às vezes as pessoas parecem que esquecem disso, né? Ele é um político e ele, enfim, está aproveitando o máximo que pode, né? Está fazendo aí uma limonada desse limão, né? Então, assim, eu acho que ele está jogando e está sabendo jogar, né? Enfim, acho que a assessoria de comunicação, eu não sei se ainda é o Sidone, enfim, não sei, porque a gente no início do ano ele já tinha assumido, me parece que estava muito perdida ainda a parte de comunicação do governo, mas eu penso que esses últimos acontecimentos, essas últimas semanas para cá, eu percebo que, de fato, agora a gente teve uma mudança dessa comunicação governamental e que se refletiu agora nessa peça publicitária, nessa peça de propaganda. Já estou até imaginando o que a imprensa comercial vai estar dizendo amanhã nos jornais da manhã. E, gente, tem um outro ponto que o presidente colocou e que está na nossa pauta também. Ao longo do dia a gente viu a repercussão disso, que é a aprovação na Câmara dos Deputados do PL da devastação, professor Tiago. Então, foi uma aprovação que aconteceu na madrugada, né? Foi na última sessão, a última pauta da última sessão do semestre das atividades da Câmara dos Deputados antes do recesso. Muita gente denunciou e fez ao longo, né, dos últimos meses muitas manifestações em relação ao perigo que está no horizonte, né, a partir da aprovação desse PL. Teve, inclusive, alguns episódios de ataques racistas e preconceituosos, como, por exemplo, o Kim Kataguiri, que fez uma chacota mesmo, né? Enfim, uma discriminação contra a deputada Célia Chacriabá, deputada pelo estado de Minas Gerais, fez ali uma ofensa em relação à utilização do cocar, que inclusive é um preconceito que sabemos que é muito difundido ainda. Tem gente que acha que cocar é um enfeite, quando na verdade é um elemento de identificação. E agora o que se tem, né, professor, justamente direcionado para o presidente Lula, e que muitos deputados da ala governista, militância do PT e no geral mesmo, já há um discurso para que o presidente Lula vete este PL. Aí você até observou aqui, quando a gente conversava, que a Marina Silva estava na peça, né, no discurso, no pronunciamento. Então, queria saber como é que você também está avaliando esse cenário do PL da devastação,
porque não se esgota aqui. Tem essa discussão sobre o veto e também há, a partir de algumas emendas do texto do PL, que podem serem tratadas como inconstitucionais. Então, possivelmente, o Supremo também esteja dentro dessa discussão desse PL, que, inclusive, além de ser chamado PL da devastação, é também chamado como PL mãe de todas as boiadas. Ou seja, que vai realmente abrir aí a porteira para que todo e qualquer tipo de destruição que aconteça esteja devidamente garantido. Aí tem a questão do IBAMA ter sido colocado quase como secundário, né, no sentido daquele órgão que tem a legitimidade para aprovar projetos e construções. Então, queria te ouvir, professor, qual que é a sua avaliação nesse sentido? Tá, só um comentáriozinho, Thalita, chamar a atenção que, assim, pelo que eu vi no pronunciamento, né, nas imagens, aparece, né, os únicos ministros que aparecem são a Marina e o ministro das Relações Exteriores, né, são os dois que aparecem, né, assim, os outros não aparecem, e dá essa centralidade para a Marina, né, assim, ou seja, não é nenhum tipo de comentário depreciativo contra a Marina, o que eu vou falar, até porque respeito bastante a Marina Silva, a história dela, e acho até que ela durou tempo demais no governo, não sei por que ela permanece, mas, enfim, parece que a Marina o governo usa a Marina, né, como um talismã nesses momentos, né, ou seja, na hora que precisa provar que é um governo preocupado com o meio ambiente, aí pega a Marina e mostra ela, né? Mas durante todo o restante do tempo, e a gente viu aqui, por exemplo, aquelas cenas lamentáveis, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, né? Cenas de misoginia, racismo, preconceito explícito contra a Marina Silva, sem que ninguém da base aliada estivesse lá para defendê-la, né? Então, assim, acho que é só para defendê-la não, porque ela não precisa de ninguém para defender, mas que pudessem estar ali, enfim, para dar apoio, para apoiar, fazer uma retaguarda, exatamente. Ou seja, ela estava sozinha na cova dos leões, né? Então, assim, largaram ela sozinha por 2 vezes e foi a mesma cena. Então, só chamando isso que é o mesmo governo, né? Só para a gente não se perder nessa questão. Bom, e aí a questão desse PL, né, que foi aprovado ontem, literalmente na madrugada, né, às 3 horas da manhã, eles ainda estavam, como se essa pessoa gostasse de trabalhar, né? Enfim, um número baixíssimo de parlamentares, de deputados presentes, né, segundo as denúncias que eu ouvi dos parlamentares progressistas, haviam presencialmente menos de 100 parlamentares na Câmara. O Hugo Mota autorizou, né, e acho que isso está ficando muito comum, acho que talvez esteja na hora também de alguém acionar o Supremo questionando essas votações remotas, né, que são feitas ao bel prazer de quem ocupa a presidência da Câmara dos Deputados, né, e o Hugo Mota está autorizando essas votações com uma frequência que dá para a gente desconfiar muito, né? Eu lembro da questão do IOF, quando ele autorizou a votação remota, porque a maior parte dos deputados estava nas festas de São João, no Nordeste, e aí, enfim, teve deputado, né, votando do Japão, teve deputado votando de diversos estados, sem, enfim, discutir, sem debater, sem nada, né? E a gente não sabe nem Thalita, se são os deputados de fato que estão votando, né? Porque para a audiência saber, eles têm uma senha, eles vão lá, tem um aplicativo no celular, eles entram no aplicativo, digitam a senha e a partir disso podem fazer a votação, né? Podem votar. Então, assim, algo que chama a atenção, né? Acho que isso é uma questão que chama bastante a nossa atenção, a aceleração e o que você falou, né? Ou seja, esse PL de ontem, né? Primeiro, ele tem uma possibilidade
Thalita, de ter um impacto comercial gigantesco. Lembrando o seguinte, o Brasil ele não assinou ainda o acordo comercial com a União Europeia, porque a França, sobretudo, né, questões ali com os agricultores franceses, mas a França alega, a França traz muito essa questão, né, da proteção ambiental no Brasil, né? Então, assim, outros países sempre chamam a atenção disso. A gente está vendo agora, acabamos de comentar que o Trump traz essa questão do meio ambiente na primeira carta que ele faz. Então, acho que agora essa aprovação desse PL, né, da mãe de todas as boiadas, pode ter um grande impacto também na questão comercial brasileira, que não está sendo muito falada, muito dita, né? Dito isso, Thalita, acho que chama a atenção, né, como você falou, a questão do IBAMA, a questão da FUNAI, a questão do IPHAN, do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que praticamente perdem qualquer poder que eles tivessem, né? Ou seja, todo o poder agora, inclusive de fiscalização, passa a estar nas mãos dos proprietários de terra, né? Ou seja, os povos indígenas, os povos originários, que até então não tenham reclamado as suas terras de volta, eles perdem qualquer direito em relação a essas terras. Porventura, qualquer bem, né, qualquer bem, qualquer tipo de patrimônio histórico, né, artístico, geográfico, que tenham, né, nessas terras. A gente sabe que tem muitas terras, por exemplo, o caso lá do Piauí, da Serra da Capivara, onde a gente tem aquelas pinturas rupestres, né? Muitas delas, antes de existir o parque, elas estavam em fazendas, em sítios, em espaços particulares. Ou seja, se fosse hoje, a gente poderia ter perdido todo aquele patrimônio, porque se já não estava mapeado isso antes da votação, agora, só se o proprietário quiser notificar. Ele não é obrigado a notificar, ele pode simplesmente implodir tudo e a gente perde partes da história do nosso país, da nossa população, enfim, partes significativas, né? A questão do IBAMA. O IBAMA não pode mais sequer embargar qualquer coisa, né? Não pode notificar, porque quem passa a fazer a fiscalização agora das próprias terras são os donos, são os proprietários, que passam a dizer o que eles fizeram ou o que eles não fizeram, o que eles estão fazendo ou o que eles não estão fazendo. Ou seja, deram a faca e o queijo na mão do rato, né, para poder fazer o que bem quer e bem entende. Então, assim, é por isso todo esse escândalo. Mas, Thalita, a gente tem um problema sério, né? Acho que talvez isso seja, enfim, um problema dos marxistas, dos comunistas. A gente costuma ter uma memória muito boa. E aí eu vou chamar a atenção para uma coisinha só, tá? Que quando esse PL foi aprovado no Senado Federal, acho que é importante a gente não deixar essa história cair no esquecimento. Inclusive, a parte da bancada do PT foi contra e votou contra esse PL lá, mas teve uma briga grande na bancada, teve ali um problema muito sério na bancada, porque quem negociou esse PL com o Davi Alcolumbre foi o senhor Rui Costa. Eu não sei se você, se a nossa audiência, né, lembra disso, mas o Rui Costa, no dia anterior, teve uma reunião a portas fechadas, sem constar na agenda, com o Davi Alcolumbre, e me parece que foi nessa reunião, segundo os relatos que a gente sabe, que foi acordado a votação desse PL, que estava parado na Câmara, parado no Senado Federal, desde os anos Bolsonaro, ou seja, isso estava já há alguns anos, era um projeto que estava ali na gaveta, né? E aí isso foi tirado da gaveta,
esse PL foi modificado, o Alcolumbre modifica ele mesmo, como ele é um senador da República, né? Além do presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, ele tira esse PL da gaveta, modifica esse PL, coloca para votar e aprova, né? Foi uma votação extremamente rápida, sem discussão, sem nada, votou, aprovou e jogou para Câmara dos Deputados, que botou para votar também agora. E aí eu chamo a atenção dessa questão na Câmara, Thalita. O baixíssimo número de parlamentares que votaram ali, né? Ou seja, a gente tinha ali menos de 60% dos parlamentares votando, presentes, né? Presente. Sim, não, e parece que é coordenado, né, professor? Parece que é algo que é feito assim, o presidente da Câmara, ele faz questão de colocar em pauta exatamente nessa circunstância, porque justamente tem ali um contexto para que o resultado venha a ser o resultado que foi. E aí eu queria só fazer duas observações aqui, que tem um pessoal da audiência falando. O primeiro que é muito boa a sua observação sobre a ministra Marina Silva, porque realmente ela foi violentamente atacada na primeira vez que ela foi na audiência na Câmara. A repercussão negativa, ela foi tão grande, ela foi tão intensa, que na segunda vez que ela foi, realmente algumas pessoas acompanharam ela, e mesmo assim os ataques misóginos, eles continuaram, né? Todo aquele caráter, inclusive, que a gente acompanhou aqui. E eu acho, professor, só pegando um gancho nesse ponto, que justamente pela repercussão que teve, que o governo colocou a ministra Marina Silva ali debaixo da tua asa, e falou, não, agora a gente vai com a ministra Marina Silva até o fim. Então, e agora por conta desse contexto sobre o PL da devastação, justamente pela ministra ter se posicionado veementemente contra esse novo texto, esse texto do PL da devastação, é que ela foi atacada da maneira que foi atacada. Isso é um ponto. O outro ponto que eu queria trazer aqui, gente, só que tem muita gente que o professor Tiago citou o ministro Rui Costa, é o ministro Rui Costa da Casa Civil, não é o Rui Costa Pimenta do PCO, tá? São duas pessoas diferentes, é porque como é o mesmo nome, acaba confundindo mesmo, mas são duas pessoas diferentes, tá? Não é o Rui Costa do PCO, é o Rui Costa, ministro da Casa Civil hoje do atual governo Lula, tá bom? Ex-governador da Bahia, né, por 2 mandatos. Isso, exatamente, professor, exatamente, é isso. Bom, e aí, professor, vou só aproveitar enquanto você estava falando aqui, eu separei alguns vídeos até para ilustrar um pouco do que você trouxe. Esse aqui, gente, é a comemoração dos deputados depois do final da votação, olha só. É um assiste completo, né? Chama a atenção isso, cara. Está completamente esvaziada a Câmara, completamente vazia. Vamos ouvir o presidente. Esse é realmente o Congresso Inimigo do Povo. Acho que isso é importante sempre lembrar. E teve o episódio que eu disse aqui, né, professor, que acho que algumas pessoas, a nossa audiência aqui deve também ter acompanhado, que foi o episódio da deputada Célia Chacriabá. Eu vou colocar aqui também, para quem não viu e que a gente mencionou, para que vocês acompanhem, pessoal, olha só.
Aqui, gente, só para vocês entenderem, foi a manifestação que ela fez, e aí, em seguida... Ih, gente, não mostrou o vídeo? Não mostrou. Não mostrou. Eu tô aqui, é porque eu fico na outra tela e vou colocar novamente, então, tá, pessoal? Eu achei que tivesse sido colocado. Espera aí, que agora eu baixei o vídeo aqui, eu vou colocar novamente, tá? Mas só para vocês entenderem aqui o contexto, enquanto eu vou colocar o vídeo. A deputada Célia Chacriabá, que é do povo Chacriabá, eleita deputada federal pelo estado de Minas Gerais, ela foi ignorada algumas vezes, a gente sabe, né? Enfim, qual que é o tratamento que é dispensado, e porque ela pediu a fala, pediu para poder falar, né? Enfim, argumentar, e ela foi ignorada. Então, ela foi fazer uma manifestação. Aqui, ó, agora eu vou colocar de verdade, tá? Porque eu deixei nos bastidores e eu achei que que vocês estivessem assistindo, porque eu fico na outra tela. Mas tá aqui, ó. Agora sim. Olha só. Levantava com todo mundo, e por que não? Senhor presidente, só na minha vez, já está ficando escancarado. Todo mundo pode falar em nome dos povos indígenas, das florestas. Eu sou deputada eleita com o mesmo voto de todo mundo. Eu sou respeitosa, mas na hora da minha questão de ordem, já não é a primeira e a segunda vez nessa noite. Escuto uma parlamentar indígena, eu fui eleita com o mesmo voto e faço parte do estado de Minas Gerais, onde essa tragédia não pode ficar impune. Então, o senhor se usa duas peças e duas medidas para aplicar na mesma proposição para as duas pessoas. Eu não vou ser ignorada e falando que está colocando de um lado e de outro, porque aqui tinha uma fileira de pessoas e porque sou eu que não estou enxergada. Será que tu não enxerga meu cocá? Meu cocá é insuficiente? Eu sou autoridade assim como o senhor. Levantava... Aí, como eu estava dizendo, o que aconteceu, gente? Ela fez essa manifestação e depois teve uma discussão, uma confusão com o Kim Kataguiri, do MBL, e como eu disse para vocês, algumas pessoas aqui acho que não acompanharam, né? Que, como vocês estão falando, da manifestação racista do Kim Kataguiri. Aqui, ó. Olha só. Deixa eu voltar para vocês acompanharem desde o começo. Os ancestrais é o pavão, que é um animal lá da Ásia. Tem nada a ver com tribo indígena aqui no Brasil, mas tem gente que parece que gosta de fazer cosplay. Inclusive, eu quero saber aqui, quem é o responsável pela liberação do pavão? Sabe que eu respeito muito todo mundo na casa, incomodado com o meu cocá. Primeiro que, para fazer um cocá de pavão, eles perdem pena naturalmente. Ninguém pergunta para isso, está preocupada de onde vem a bolsa de exportação e o sapato de couro. Mas eu gostaria, porque se trata de um elemento muito sagrado, senhor presidente da casa. E as pessoas podem ter bancadas inteiras para defender seu interesse. Mas atacar uma mulher indígena pelo que se veste, eu não tenho problema de saber de onde eu venho. Eu não preciso chamar de cosplay, porque isso é um racismo televisionado daqui. Certamente eu tomarei as medidas necessárias. Ali de onde estão meus ancestrais. É o Kim Kataguiri, né, professor? Mas acho que é importante a gente deixar aqui o registro, porque como eu mencionei um pouco antes da nossa conversa aqui, isso que foi que a deputada Célia Chacriabá sofreu ontem é algo muitíssimo comum contra os povos indígenas, tá? Essa chacota, essa ridicularização em relação aos cocares, às vestimentas dos povos indígenas. Então, só fica o registro aqui, porque ela sofreu, inclusive, ela já informou que vai tomar as medidas legais, porque isso é preconceito, isso é racismo, e, segundo a nossa legislação, é importante que ela acione para que, em caráter pedagógico mesmo, né, professor? Porque não pode simplesmente ela ser ridicularizada e nada acontecer. É isso, Thalita, é racismo. A gente tem que, né, dar o nome correto das falas e dos atos, e quem fala e quem age dessa forma deve ser responsabilizado, e responsabilizada no caso da deputada bolsonarista lá, que é militar, enfim, até ontem
ela nem estava, né, mas ela costuma utilizar, né, ela sim é uma cosplay, né, porque ela não é mais militar, ela, quando assume o mandato parlamentar, ela deixa de ser parlamentar, mas volta e meia ela está fazendo cosplay de militar dentro do Congresso Nacional, inclusive, né, usam essas patentes militares para poder se elegerem, né? Espero que a deputada Célia, né, acione também o Conselho de Ética, porque, como se diz no Rio de Janeiro, né, ô Thalita, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. A gente percebe que a extrema-direita tem acionado com bastante frequência o Conselho de Ética contra parlamentares, né, da base governista, nem sempre progressistas, mas a gente tem o caso do Glauber Braga, recentemente o caso do Janones, né, que teve o mandato suspenso por 3 meses. O Glauber Braga ainda, né, tem o risco de ser cassado, de ter o mandato cassado. Então, assim, acho que além da justiça, né, para tirar dinheiro dessa gente, se bem que dinheiro para eles não parece ser muito problemático, porque eu também não sei de onde eles tiram tanto dinheiro, mas eu acho que são medidas pedagógicas que têm que ser tomadas, até porque no Brasil, né, a gente estava falando ainda há pouco de regras internacionais, normas e leis, no Brasil, racismo é crime. E ver um parlamentar se escondendo atrás da imunidade parlamentar ou da, como dizem algumas pessoas, da impunidade parlamentar para cometer crime que qualquer outra pessoa não pode cometer, é uma das aberrações que a gente tem na nossa legislação, né? Então, assim, a deputada Célia, como a Talíria, que é a líder do PSOL, né, ela faz uma fala também bastante contundente contra essa invisibilidade que é dada dentro do Congresso Nacional para as mulheres negras, para as mulheres indígenas de uma maneira geral, né? E ela relata várias situações, né, em que isso ocorre, em que isso aparece. E a gente, enfim, é preciso que medidas sejam tomadas, mas eu não me deixa de chamar a atenção, Thalita, o fato de que a gente aprova, né, a gente não, né, esse Congresso reacionário aprova uma medida como essa, nessa PL a mãe de todas as boiadas, às vésperas da COP, né, que vai ser realizada em Belém do Pará, ou seja, que é um dos maiores acontecimentos, um dos maiores eventos internacionais na área do meio ambiente, que pela primeira vez vai estar sendo realizado aqui no Brasil, talvez seja o encontro, né, depois da Eco 92, seja o encontro ambiental mais importante que está sendo realizado no Brasil. E aí, às vésperas desse encontro, a gente tem o Congresso Nacional fazendo esse desserviço. Mas eu tenho a impressão, Thalita, que foi, na verdade, uma estratégia do deputado Hugo Mota, né? O Hugo Mamata, ou Hugo Marmota, né? Que foi justamente aproveitar que toda a imprensa está de olho na questão do Trump, né? Do embate Lula e Trump, né? De olho aí nos bolsonaristas, né? Estão perdidos, completamente perdidos. E aí ele quis se aproveitar disso, né, fazendo essa votação de madrugada, porque não daria tempo dos jornais da imprensa hegemônica tradicional falar sobre essas questões, sobre essa questão hoje de manhã. Hoje, até onde eu soube, né, o Congresso completamente vazio, né, ou seja, você não acha ninguém para falar sobre nada, e ainda a questão, né, do Trump e tudo mais dominando a pauta dos jornais, sim, enfim, dominando a imprensa. Então, acho que propositalmente, não consigo ver que ele não tenha escolhido esse momento a dedo para poder cometer esse atentado contra o Estado brasileiro. É isso aí. Totalmente, foi coordenado, foi completamente planejado, né? Professor, olha só, você, essa semana, inclusive, você estava me falando que, só mudar um pouquinho aqui a nossa pauta, né, e para a questão da educação. Você conversou, se reuniu com os professores de Minas Gerais, né?
e que Minas Gerais está fazendo esse enfrentamento, digamos assim, a essa proposta do governador Zema para que se amplie o número de escolas cívico-militares. E aí queria te ouvir um pouco da sua avaliação e da conversa que você teve, né? O que os professores estão ali observando e pensando. Mas antes, eu queria só assistir junto contigo a fala da deputada Lohana França, que ela está justamente falando a respeito disso e acho que ela traz informações importantes. Então vamos assistir, professor, e aí depois disso eu queria muito te ouvir. Olha só, pessoal, vamos lá. Dá mais da metade do ano fora de Minas Gerais. Essa é mais uma. O primeiro recibo que vocês passaram foi isso. Fazer isso em final de semestre. O segundo recibo que vocês passaram, sabe qual foi? Foi na fala do secretário, quando o secretário disse... Coitada, esse povo precisa mesmo de mais autoridade na escola para não ficar mal educado desse jeito. Realmente, eu acho que isso é verdade. É muito complicado. O que eu percebo, gente? Eu percebo que o segundo recibo que o governo passou para a gente foi o governo dizer aqui, através do secretário de Estado de Educação, que eles não sabem quanto vai custar a iniciativa. Quando vocês colocam que é um policial para cada 150 alunos, pelo menos esse custo vocês tinham que apresentar. Pelo menos esse custo. Sabe por quê? Porque se 100 escolas aderirem, como vai ser? Se 200 escolas aderirem, como vai ser? Se 300 aderirem e se 700 aderirem? Pelo menos o custo de quanto vai custar cada policial para 150 alunos, vocês tinham que apresentar. Essa é a segunda evidência de que essa é uma medida atabalhoada, eleitoreira, para sinalizar para a extrema-direita. Eu também queria saber como que as escolas foram selecionadas, mas eu queria a verdade, porque o que vocês apresentaram é mentira. O que vocês apresentaram é mentira. Vocês falaram que vocês escolheram as escolas mais vulneráveis. Quem é de Divinópolis aqui? Levanta a mão. Lá em Divinópolis foram as escolas mais vulneráveis, pessoal? Ô, gente, vocês acham mesmo, será mesmo, que a superintendência de dentro de uma cidade administrativa com ar-condicionado, a superintendência, a secretaria de dentro de uma cidade administrativa com ar-condicionado, sabe mais da cidade do que o povo que está na cidade? Faz-me rir, faz-me rir. Sabe por quê? A gente tem um índice muito importante para avaliar várias coisas sobre a escola. Esse índice chama IDEB. Esse índice leva em conta muitas coisas importantes. E lá em Divinópolis, e aí eu tô pedindo a permissão de vocês para trazer o microcosmo de Divinópolis, porque eu sei que ele se repetiu pelo estado, tá, gente? Em Divinópolis, a gente tem 33 escolas estaduais. Isso sem contar com o SESEC. Dessas 33 escolas estaduais, o governo selecionou 14. E vocês sabiam que são os 14 IDEBs mais altos da cidade? São escolas que têm biblioteca, várias delas têm quadra, uma ou outra a quadra não é coberta. Sabe o que elas têm, Kellen? Laboratório. As escolas de vocês têm laboratório? Elas têm laboratório. Então, assim... Eu queria que mostrasse 2 gráficos que eu pedi para separar, por favor. Porque eu vi um cartaz aí e... Fiz muito cartaz na escola, sabe, gente? Quando a gente faz cartaz, a gente tem que ter prova dos nossos dados. Eu gosto muito de trazer evidência, então acho que a gente tem que começar por aí. Esse gráfico, gente, esses dados são dados do INEP, do Censo Escolar de 2023. Esses dados estão presentes na ação direta de inconstitucionalidade 7662, que foi movida contra o Programa de Escolas Cívico-Militares do Estado de São Paulo. Então, isso não é da cabeça da Lohana, não é o que eu penso, não é minha opinião, né? Porque isso não é questão de opinião, isso é fato. O que a gente tem nesses 2 gráficos? O primeiro deles é de 2019. Vamos focar no primeiro gráfico, tá, gente? Em azul, a gente tem, nas 3 colunas azuis, o que a gente tem são as escolas que foram selecionadas para se tornarem cívico-militares antes do momento delas se tornarem. Então, no ato da seleção, no ato, por exemplo, que as nossas escolas selecionadas estão hoje. E em laranja, a gente tem as escolas do resto do país. No primeiro bloco, o que a gente tem é ensino fundamental, anos iniciais. No segundo bloco, ensino fundamental, anos finais. E no terceiro, ensino médio. Percebam o que a gente tem ali.
As escolas selecionadas já tinham o IDEB mais alto em 2019. Elas tinham o IDEB mais alto nos anos iniciais, olha ali a coluna azul maior. Elas tinham o IDEB mais alto nos anos finais e elas tinham o IDEB mais alto no ensino médio. Esse era o cenário de 2019. Muda de gráfico lateral para os 2023, após 4 anos de implantação do modelo cívico-militar. O que aconteceu? Elas continuam com o IDEB mais alto. Então, gente, o que a gente tem muito objetivamente, e a forma que a Secretaria de Estado de Educação selecionou essas 14 escolas lá em Divinópolis é uma prova disso, é que, na verdade, eles querem fazer graça com o chapéu dos outros, porque são escolas que já eram excelentes. São escolas que já iam muito bem. São escolas que já apresentavam excelentes índices. E aí eu gostaria que passasse o gráfico, por favor, porque aí, na hora que os estudantes falaram que as escolas têm boa infraestrutura, o pessoal ignorou. Olha ali como é que é. Tem um outro gráfico, gente. No primeiro gráfico, que é das escolas estaduais, gente, a gente tem... tirar aqui, porque eu quero ouvir você, viu, professor, que é um vídeo longo, e aí ela vai falar, vai trazer vários detalhes, né, desse levantamento do IDEB, e vai justamente comprovando, né, o caráter, como ela mesmo diz, né, oportunista, eleitoreiro, que não demonstra nenhuma avaliação em termos de financeiro mesmo, né, do valor que vai custar para os cofres públicos. E esse vídeo é de semana passada, viu, gente? Essa assembleia, ela aconteceu na semana passada. Só que essa semana você conversou com os professores lá de Minas, né, professor Tiago? Então, eu queria te ouvir, a partir desse vídeo e também do que você conversou com os professores, como é que está a situação agora das escolas cívico-militares, pelo menos a tentativa de ampliação lá no estado de Minas Gerais? Nesse momento, né, Thalita, essa situação de momento é que o governador Romeu Zema, ele suspendeu temporariamente as consultas. E por que ele suspendeu temporariamente as consultas? Não é porque ele é bonzinho, não é porque ele é legal, não é porque ele está preocupado com a educação ou porque ele se sensibilizou com os dados levantados pela parlamentar, não só por ela, mas por outros parlamentares e por pesquisadores que tiveram nessa audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Foi um único motivo. Ele estava sofrendo uma derrota acachapante nas escolas, ou seja, assim, os índices de mais ou menos 90% das escolas que haviam feito as consultas estavam rejeitando se transformarem em cívico-militares. E aí, ou seja, ele fez uma consulta, mas ele não percebeu, né, que era o início das férias de meio de ano, porque ele alegou isso, que ele ia suspender, porque era no início das férias de meio de ano, então não daria tempo suficiente, as pessoas estavam votando sem ter tempo de se apropriar dos benefícios que seriam as escolas cívico-militares. Mas o buraco pode ser mais fundo, tá, Thalita? Por quê? Porque também o secretário de Educação foi demitido. Essa semana o secretário de Educação caiu, isso já está sendo amplamente noticiado, e como o buraco não pode, como o que é ruim pode sempre piorar, me parece que quem deve ser nomeado secretário de Educação de Minas Gerais é o ex-ministro da Educação do Michel Temer, que foi secretário de Educação em São Paulo, que foi secretário de Educação no Amazonas, que recentemente era o secretário de Educação no Pará e que foi demitido pelo governador do Pará, o Helder Barbalho, que é o Rocieli Soares, ou seja, que é alguém que ligações estreitas com as fundações educacionais, né, com Todos pela Educação, com Fundação Lehman, enfim, com todas essas fundações que deve assumir em Minas Gerais. Por hora, né, a gente teve essa vitória, mas os professores eles estão todos mobilizados, estão muito mobilizados, até porque a Secretaria Estadual de Educação de Minas ela estava fazendo, não era uma ameaça, né, porque havia sido coordenado assim,
ao menos nos maiores municípios de Minas, eles tinham determinado que as assembleias, porque são feitas assembleias nas escolas, onde as comunidades escolares, né, a comunidade escolar, vota, depois de um debate, tem um debate, então aqueles que são contra a militarização apresentam seus argumentos, aqueles que são a favor da militarização apresentam seus argumentos, e aí depois disso é feita uma votação para saber se a comunidade escolar ela aceita ou não aceita a militarização daquela escola. E aí as coordenações, as superintendências, né, dos maiores municípios que tinham, né, mais escolas nessa lista de 700 escolas para serem militarizadas, elas tinham colocado que todas as assembleias que ainda não tinham ocorrido, elas iriam ocorrer no mesmo dia e na mesma hora. Ou seja, para impedir que houvesse um amplo debate, uma ampla mobilização, para impedir que o sindicato, para impedir que os movimentos sociais, para impedir que os professores e as professoras pudessem se manifestar livremente, pudessem apresentar para a comunidade escolar, por exemplo, esses dados que a deputada traz e que não tem base legal, né, nenhuma, a militarização das escolas. Além disso, acho que só para ilustrar, Thalita, os dados que ela traz, uma outra questão que é bastante sintomática disso, que ela está fazendo, é por isso que eu falo que existe uma fraude no que se refere às avaliações educacionais, sobretudo as avaliações dessas escolas cívico-militares, para além desses dados do IDEB, que ela mostra que é muito claro, né, ou seja, o projeto é militarizar escolas que já têm qualidade, não são escolas vulneráveis, não são escolas que estão nas periferias das cidades, não são escolas que precisariam de mais investimentos. Além disso, as escolas que são militarizadas, elas recebem mais verbas do que as demais, do que as outras. Então, você cria ali o ambiente ideal, né? Ou seja, você já tem bons alunos, você tem mais dinheiro, né, destinado para aquelas escolas, e, além disso, você tem também um outro pulo do gato, que é o seguinte, que é o que as escolas cívico-militares, elas não têm alunos, por exemplo, alunos e alunas do EJA, da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos. As escolas cívico-militares, elas não têm estudantes que estão fora do fluxo escolar, ou seja, alunos que ficaram reprovados nas séries, né? Não existem escolas cívico-militares, por exemplo, em áreas rurais dos municípios. As escolas em áreas rurais, isso são os dados, mostram para a gente, elas, em geral, elas têm menores notas, né, no IDEB do que as escolas que estão em áreas urbanas, né? E só para destacar, né, o IDEB, que é esse índice, né, de desenvolvimento da educação básica, ele é calculado com base em 3 fatores, né, que são eles, né, a nota no SAEB, no Sistema de Avaliação da Educação Básica, uma avaliação educacional, uma prova, né, os alunos fazem essa prova de português e de matemática, tem uma nota, aí é levado em consideração também nessa nota a aprovação escolar e também é levado em consideração essa questão do fluxo escolar, né? Ou seja, que é o fato dos alunos estarem ou não reprovados. Então, assim, a gente tem esses componentes do IDEB, e aí você pega e mascara para quê? Para poder depois, como apontou a deputada, você diz, não, tá vendo como é que as escolas cívico-militares, elas dão resultados, quando, na verdade, você está colocando dinheiro, né, na mão de militar, que deveria estar no quartel, que deveria estar se preparando para combater, de fato, a criminalidade, e não dentro da escola, não matando criança, não matando negro e pobre, igual a gente vê, né? E o que eu sempre chamo a atenção, e falei isso nessa reunião que eu tive com os professores, é que se, assim, essa mesma polícia, que uma parte da população acha que vai resolver
os problemas da educação, Thalita, é a mesma polícia que está matando criança nas comunidades pobres. É a mesma polícia. Se a gente não consegue resolver o problema da segurança pública, eles vão resolver o problema da educação? É essa polícia que não resolve o problema da segurança pública. Por que ela resolveria o problema da educação? É algo que eu não consigo pensar, não consigo imaginar como é que isso pode estar sendo debatido ainda, pode estar sendo discutido, porque, no fundo, ao cabo é isso. Alguém que não resolve o problema para o qual recebe, para o qual é preparado para fazer, não consegue resolver esse problema, mas as pessoas acham que eles podem resolver outros tipos de problema, como, por exemplo, da educação, do qual não são minimamente preparados para isso. Então, assim, é uma questão bastante delicada, mas a gente está vendo, né? Não é só Minas, chama atenção para isso. Nesse momento, a gente tem São Paulo está militarizando mais 100 escolas. Mato Grosso também está num processo de expansão da militarização das escolas bastante agressivo, inclusive, e fora os municípios, né, no país. E aí eu chamo a atenção para um dado que eu estava conversando com dois amigos pesquisadores, a Catarina e o Fernando, que eles fizeram um levantamento, né, e inclusive muitos municípios hoje, por falta total, completa e absoluta de dinheiro, de verbas, estão desmilitarizando as escolas. Por quê? Porque o custo de você militarizar uma escola é muito alto, é muito elevado. Mas, Thalita, sobre isso ainda, sobre essa questão da militarização, eu tenho uma hipótese, tá? Eu tenho uma hipótese que eu ainda estou reunindo dados para isso. Eu vou ver se eu escrevo um artigo científico para publicar numa revista acadêmica, científica, né? Que é o seguinte, na verdade, a militarização das escolas é um primeiro passo para a privatização das escolas. Isso por quê? Porque são diversos os modelos que a gente tem de militarização de escolas no país, tá? Então não são modelos únicos, né? A gente não está falando de um mesmo modelo, mas, em geral, o que a gente está observando? Existem, enfim, instituições, associações, fundações privadas que estão fomentando, que estão oferecendo para os estados, para os municípios, assessoria, obviamente que paga, para militarizar as escolas. E uma parte desses modelos de militarização de escolas, o que acontece? A direção da escola, né, a diretora, o diretor da escola, perde parte dos poderes, né? E aí fica, em geral, com a gestão da escola, a gente divide a gestão, né, na gestão pedagógica e na gestão, de fato, né, ali da escola, ou seja, definir o que vai ser comprado, a questão da merenda, o que você... Administrativa. Administrativa da escola. Então, assim, o que essa militarização está fazendo numa parte das escolas, Thalita? Está deixando na mão dos diretores, das coordenações, dos professores, somente a gestão pedagógica, e está tirando a gestão administrativa da mão dessa direção. Bom, uma vez tirando a gestão administrativa da mão da direção, seja colocando nas mãos de um militar, seja colocando nas mãos de alguém que é indicado pela Secretaria de Educação, seja colocando nas mãos de um outro profissional que não tem relação nenhuma com a direção da escola, ou seja, um advogado, um administrador, né, ou um gestor, como eles adoram falar, você tira... é o primeiro passo da privatização, porque, assim, após fazer isso, você faz igual o São Paulo está fazendo, né, com as escolas, igual o Paraná está fazendo. Daqui a pouco você vai ter o leilão lá da escola para ver quem dá mais, quem assume aquela escola e quem assume a parte administrativa. Então, assim, eu estou chamando do caixa, né? Do caixa todo mundo quer cuidar, né, professor Tiago? Do caixa, onde está o dinheiro, todo mundo quer cuidar. Agora, assim, um último comentário seu para a gente finalizar aqui nossa conversa, porque todo esse cenário que você
coloca aqui, e não é a primeira vez, a gente vem debatendo e vem falando sobre isso exaustivamente aqui quando você está conosco e quando a gente fala de educação, o que não me deixa deixar com perdão aqui do pleonasmo, né, deixar de pensar aonde está o MEC, o Ministério da Educação, neste cenário. Como você bem disse, né, a gente falou de Minas aqui, trouxe o exemplo, mas você citou outros estados que também estão nesse processo, municípios país afora que também estão implementando as escolas cívico-militares. E aí minha pergunta, professor, inclusive porque como você participa das audiências do PNE, do Plano Nacional de Educação, se isso está colocado como pauta nas audiências, né, a questão da intensificação e da ampliação das escolas cívico-militares, e se o MEC tem alguma avaliação, algum estudo, algum posicionamento, ou simplesmente resolveu ignorar por completo esse cenário país afora. E é isso. Seja o que Deus quiser. Cada estado, cada município que resolva essa questão. Então, Thalita, a gente, infelizmente, tá? Porque o PNE ele foi aberto, né, para que os parlamentares pudessem protocolar emendas ao texto que veio do Ministério da Educação, que veio do governo federal. Então, assim, qualquer um dos 513 parlamentares, né, pôde protocolar, enfim, textos, projetos ou substitutivos ou aglutinativos ali para o texto, tá? E a gente tem, sim, vindo da extrema-direita, algumas propostas que trazem essa questão da educação cívico-militar, que trazem questões de homeschooling, enfim, que trazem essas pautas ligadas à extrema-direita, né? Assim, a gente espera que o relator, o deputado Moses Rodrigues, não acate nenhuma delas, né? Mas, enfim, é algo que vai da consciência do deputado. A gente está tentando fazer o nosso papel, que é mostrar, né, que é colocar o dedo da ferida e mostrar os problemas que esse tipo de pauta reacionária tem na vida das pessoas, propriamente dita, né, na vida dos estudantes, na vida das escolas. E aí, Thalita, sobre o papel do Ministério da Educação, assim, eu acho que o Ministério da Educação acredita que isso não é o papel dele, né? Ou seja, esse papel de coordenar as políticas públicas nacionais, a questão da militarização das escolas não é um papel do Ministério da Educação, e aí o Ministério da Educação deixa nas mãos dos estados e dos municípios por entender que isso faz parte daquela autonomia, né? Ainda que a militarização de escolas, esse modelo de escola cívico-militar, não esteja previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou seja, não existe nenhuma base legal para a adoção desse modelo. Tanto é que existem diversos mecanismos, inclusive a Justiça. Essa questão das escolas cívico-militares, elas só foram parar, só está no Supremo Tribunal Federal, é bom destacar isso, porque o PSOL, porque a POESP e porque a APP Sindicato entraram na Justiça. Porque se não tivessem entrado na Justiça, se a gente dependesse do Ministério da Educação, por exemplo, ingressar na Justiça, né, arguindo a inconstitucionalidade dessa medida, estaria tudo correndo muito bem. Até porque muitos governadores de esquerda, muitos governadores progressistas, inclusive do Partido dos Trabalhadores, implementaram escolas cívico-militares durante as suas gestões. Bom lembrar que o Flávio Dino, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-governador do Maranhão, eleito pelo Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, implementou escolas cívico-militares quando ele era governador do Estado. Hoje esse processo, né, no Supremo Tribunal Federal está nas mãos do ministro Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes é o relator dessa ação de inconstitucionalidade dessas escolas cívico-militares, mas até o momento a gente não tem. Ele fez uma audiência pública, convidou
algumas associações para participarem dessa audiência pública. A maior parte das associações que participaram, infelizmente, não foram do nosso campo, não foram do campo progressista, e aí, até então, não tem mais nenhuma, não teve nenhum tipo de andamento, né? A gente está hoje nas mãos do ministro Gilmar Mendes de colocar para votar. E, mais uma vez, né, ou seja, não é o Thiago, é o Camilo Santana, é o ministro, né? Não tem poder nenhum. Ou seja, o Camilo Santana podia pegar o telefonezinho dele, né, fazer uma ligação para o Gilmar Mendes, pedir uma audiência, sentar e conversar para que fosse dado prosseguimento a essa votação, para que a gente sepulte de uma vez por todas, acabe de uma vez por todas, com esse total, completo absurdo, né? Vi que alguém colocou uma questão do agronegócio. Sim, de fato, a gente tem associações de agronegócio, inclusive com emendas lá no PNE, onde eles estão preocupados, né? Estão, enfim, com a questão dos materiais didáticos, com os livros didáticos, né? Porque, segundo eles, os livros didáticos, eles pregam mentiras, né? Quando dizem que o agronegócio é responsável pelo desmatamento, pelo devastamento, pelo assassinato de lideranças indígenas, quilombolas e ribeirinhas, né? Então, isso tudo para eles é uma grande mentira, né? E aí eles têm associações bastante fortes e têm dinheiro para isso, né? Inclusive fazendo os seus próprios materiais, distribuindo os materiais e dando cursos de capacitação para redes educacionais no país inteiro, tá? E não é só em estados onde o agronegócio é forte, não. No país inteiro, essas associações financiadas pelo agronegócio estão se instalando. Tá certo. Aliás, essa é uma boa pauta para a gente desdobrar melhor, viu, professor? Um próximo encontro aqui contigo, acho que a gente pode falar sobre essa questão, sobre esse ponto. Dito isso, mais uma vez, obrigada, professor. A gente está terminando aqui. Valeu aí por nos trazer à luz aqui sobre essas questões de educação, um pouco também sobre as pautas do dia. E é isso, fica para a próxima, então. A gente se vê logo mais. Beleza, então, Thalita, conta comigo, precisando, é só me chamar. Desejo aí boa noite para todo mundo, para todos e para todas. A gente ainda tem amanhã, sexta-feira, né? Que acho que a gente vai ter aí boas... enfim, a gente não tem descanso, né? Então, acho que amanhã a gente ainda vai ter muitos desdobramentos de atos e de ações que a gente viu hoje. Então, boa noite para todo mundo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Até a próxima. Tchau. Até.